Uma das maiores dificuldades é a respeito de divulgação, de divulgar o seu serviço dentro do consultório. Divulgar o que faz, né? Divulgar aquilo que presta o seu serviço, né? Para os seus pacientes. E aí, uma das maiores dificuldades então é onde divulgar, Carla? O que é que eu faço? O que é que o código de ética me permite? Que resultado eu posso esperar de uma divulgação? Com essa crise, então vamos começar aqui. O que você sugere para trabalhar no marketing, para captar mais pacientes? Olha, eu digo o seguinte, a crise, na minha opinião, é sempre uma oportunidade grande para você realmente se destacar, para realmente você ter sucesso. Por quê? Porque enquanto tá todo mundo atolado na crise, enquanto tá todo mundo falando de crise e colocando muitas vezes a responsabilidade do seu insucesso na crise, você pode fazer o caminho inverso, ou seja, investir em divulgação, investir em treinamento, né, em conhecimento. Eu digo que são os 3 pilares, conhecimento, prática e repetição, né? Então é preciso conhecer marketing, pôr em prática e executar, né? E deixar a crise existe, mas a gente não pode esperar ela passar, né? Tem que entrar em ação. E aí o que eu sugiro? Eu falo dentro do meu método, do Dentista Referência, sobre 19 canais, ou seja, 19 lugares diferentes que você pode divulgar aquilo que você faz. Carla, o que é que você sugere para mim? Depende da sua especialidade, depende da sua região, né? Então, depende de quanto você tem para investir, depende da velocidade do resultado que você quer, depende de vários aspectos, mas o que eu digo é o seguinte, é importante investir em algum desses canais. Um deles são as redes sociais, né? Você pode usar as redes sociais de várias formas, né? Mas é um deles. Hoje a atenção está muito no digital, tá sim, tanto que a gente está aqui e tá todo mundo ali, no Instagram, no Facebook, no YouTube. E aí como fazer uma divulgação para o seu consultório que traga resultado? A gente sabe, eu tenho falado muitas vezes aqui, que não é simplesmente colocar um post lá e pronto, e deixar lá. O que é que eu tenho que escrever ali? Né? Se eu quero fazer um vídeo, Carla, quero começar a fazer vídeo, o que é que eu tenho que colocar, o que é que eu tenho que falar naquele vídeo? Então, de que maneira eu vou fazer as pessoas terem acesso ao meu conteúdo, aquilo que eu quero colocar? Se eu quero mostrar o meu consultório, falar venha fazer uma consulta, que aqui temos especialistas em ortodontia e tudo mais e tal, como é que tem que ser a descrição? Existe uma sequência naquilo que você fala para você ter sucesso em conversão, que é o paciente marcar uma consulta. Tá? Então, quando a gente fala em captar pacientes, é preciso você entender que tem várias formas de fazer isso. Através de parcerias. Então, você pode investir em 1, em 2, em 3 canais de aquisição de pacientes. Tá? Mas o que é que eu sugiro? Que você conheça vários, e até dentro do método eu ajudo aos alunos escolherem o canal ideal para divulgar o seu trabalho, tá? Porque, por exemplo, um endodontista deve divulgar num canal diferente, por exemplo, de um ortodontista, né? Então, com quem é que você está falando? Então, esse tipo de coisa que é importante entender antes de começar a divulgar, tá? Porque às vezes o dentista investe em, sei lá, em panfleto ou em outdoor ou enfim, e não vê resultado, acha que aquilo não trouxe resultado, mas qual é o resultado que você espera para uma ação de marketing? Parceria com o que, por exemplo? A interface odontologia. Parceria com colegas, né, dependendo da sua especialidade. Por exemplo, o endodontista precisa do colega para indicar, tá? O ortodontista pode sim
mas o ortodontista também tem resultado ótimo se ele falar com a população em geral. Se ele for lá no Face, no Instagram e falar com adultos que precisam de aparelho ortodôntico, ou enfim, se comunicar com o público-alvo diretamente. O endodontista até pode, mas ele depende muito mais da indicação dos colegas para ele. Então é preciso se comunicar, encontrar esses colegas que podem fazer essa indicação e aí se tornar uma referência, fazer todo um trabalho dentro e fora do consultório para ser referência em endodontia e conseguir cada vez mais indicações. Pode fazer parcerias com comércio local, enfim, parcerias com empresas. Então existe, é claro, existe uma comunicação correta a ser feita por e-mail. Depois você vai conversar com um possível parceiro, o que é que você vai oferecer ali naquela conversa. E aí existem, como eu falei, diversas formas de divulgar o consultório. Essa é uma das maiores dores, um dos maiores problemas dos colegas, dos dentistas. Onde divulgar? E é claro, tem que ser sempre de uma maneira ética, que a gente não prejudique o colega. A gente tem que olhar para os colegas, para a concorrência, mas na hora da divulgação, e a gente pode fazer isso perfeitamente. Carla, eu faço post nas redes sociais, eu faço no Facebook, no Instagram, mas ninguém curte, ninguém deixa um telefone para eu entrar em contato, um celular, nem nada. Ninguém marca uma consulta, tá? Então, o que eu quero dizer é o seguinte: primeiro, é preciso entender que você precisa falar de uma forma ali nas redes sociais que gere interesse, tá? Primeiro, por que será que ninguém deu um curtir, ninguém fez um comentário nem nada? O que será que você colocou ali escrito, Gerou interesse? Atraiu as pessoas para a sua publicação ou não? Então esse é o primeiro ponto. O que é que você escreveu ali? O que é que você está divulgando ali? Porque só divulgar o consultório, divulgar por divulgar, simplesmente fazer uma propaganda do consultório, acaba trazendo pouco resultado realmente. A não ser que você já seja conhecido, que você já seja uma referência na sua área, na sua cidade, aí sim. Ou que você ofereça algo que ninguém mais oferece, e aí você coloca naquela comunicação. Do contrário, você não vai ter resultado mesmo. E aí é preciso investir nas redes sociais. Investir dinheiro, um pouco pelo menos. Um pouquinho por dia, pode começar aí com 5, 10 reais por dia, dá para começar com esse valor. E aí você direcionar a sua publicação para aquelas pessoas que você quer atrair. Então, se você é odontopediatra, direcionar as suas publicações para as mães. Se você é ortodontista, direcionar para mãe de adolescente, e para adultos. Tá? Que problemas as pessoas podem ter e que façam ela te procurar? Que problema um paciente pode ter? E aí você fala isso na sua comunicação, que faz ela pensar, puxa, foi a doutora Silvia que falou isso para mim, ela é ortodontista, eu vou lá. Eu tenho esse problema, então eu vou lá. Então é importante isso. Primeiro, qual é o tipo de comunicação que você está usando? A linguagem, o assunto, qual é o tema, como é que você aborda isso. Por quê? Você precisa chamar a atenção, não adianta, é isso. Atrair a atenção. Aí fazer a pessoa ler aquilo que você escreveu, ou fazer a pessoa assistir o seu vídeo, ou pelo menos uma boa parte do vídeo, tá? Então reter a pessoa ali na sua publicação. E isso depende do conteúdo, se você está dando alguma coisa de valor. A gente lida muito com educação no consultório, Educa os pacientes. E aí você pode fazer isso, você deve fazer também nas redes sociais. E isso é totalmente legal. E é bacana fazer, Educar
Você educando, você traz a pessoa naturalmente para o seu consultório. E aí quando você converte, então você já atraiu atenção, já reteve, e aí você vai converter. Ou seja, alguém ali vai mostrar interesse numa consulta com você. Tá? É claro que quanto mais pessoas virem aquilo que você publicou, maior a chance de você ter resultado de consultas agendadas. Isso é uma coisa clara. Então, o que eu vejo muitos dentistas falando, Carla, eu faço publicação uma vez por semana e tal, mas não vem um resultado de consultas agendadas. Primeiro, quantas pessoas estão vendo isso? Quantas? E dá pra gente saber, se tiver uma conta comercial no Facebook e no Instagram, dá pra você saber. Quantas pessoas viram? Né? Na timeline de quantas pessoas aquilo passou. Se muitas pessoas viram, realmente não gerou interesse nenhum, como é que você está falando com elas? Qual é a linguagem que você está usando para falar com elas? Que tipo de assunto? Eu já vi posts que falam de cirurgias com nomes difíceis para o público leigo, que a pessoa nunca ouviu falar daquilo. Então, do tipo, você sabe o que é, vamos colocar, você sabe o que é levantamento de seio maxilar? Será que as pessoas querem saber realmente o que é isso? O que é? Talvez para que serve, mas você não pode começar um post com uma abordagem dessa, porque ela não está procurando isso no Facebook e no Instagram. Ela está ali para outros fins. Ela não está pensando em dentista quando abre ali as redes sociais dela. Então você precisa falar com ela do problema, qual será que é o problema que ela tem que possivelmente vai precisar fazer uma cirurgia dessa. Tá? Então muitas vezes o dentista aprende a fazer um anúncio, espalha aquela mensagem e mesmo assim não traz o retorno. Por quê? Porque não está falando aquilo que as pessoas querem ouvir. Se alguém fala com você, pensa você, algo que você não quer ouvir, você não está buscando ali, isso não interessa para você, você vai sair rapidinho da conversa. Tá? A mesma coisa acontece nas redes sociais e em qualquer outro meio de comunicação. Tá? A gente fala de redes sociais porque hoje a atenção das pessoas está muito nas redes sociais. Hoje muito menos pessoas assistem televisão, leem jornal, muitas vezes leem as notícias através das redes sociais, Facebook, por exemplo. Então, o resultado que você vai ter depende do tipo de mensagem que você vai colocar ali, que você vai criar, que mensagem você quer passar para as pessoas. O que elas querem ouvir, qual é o problema que elas têm e você tem uma solução. Na verdade, tudo se resume a isso. Qual é o problema que ele tem e qual é a solução que você tem para aquele problema. Queria perguntar qual é a melhor forma de vender um procedimento cirúrgico. O primeiro deles é a gente entender que para uma pessoa fechar um tratamento, e essa conta, esse número você pode ter no seu consultório, é importante, eu tenho aqui. Para uma pessoa que fecha, quantas pessoas precisam vir fazer a consulta? Tá? Não é todo mundo, eu acredito que seja muito difícil um profissional ter 100% de conversão em tratamentos. Tá? Então, quantas pessoas entram, quantas pessoas precisam entrar no seu consultório, passar por uma consulta com você, para uma pessoa fechar? Tá? Isso a gente chama de conversão em tratamento. Então, são 10 consultas para um tratamento fechado, são 5 consultas para um tratamento fechado, não tem certo, não tem errado, não tem bom, não tem melhor, cada um tem que ter esse número. Então não é todo mundo que entra e fecha. Agora, como é que eu posso aumentar a minha conversão, melhorar o meu fechamento de tratamento? É interessante a gente conhecer como fazer uma consulta que vende.
tá? Então existem passos, eu ensino até dentro do Dentista Referência, os 8 princípios, os 8 elementos que precisam estar dentro de uma consulta. Tá? O que é que eu preciso falar para o paciente para convencê-lo? Na verdade, a consulta nada mais é do que isso, é a gente convencer o paciente de que ele precisa daquele tratamento, que precisa agora, porque você quer fechar agora, não quer fechar daqui 1 mês, não quer fechar daqui 6 meses, né? Agora, e mais ainda, que ele precisa fazer com você, porque ele pode sair da consulta acreditando que ele precisa já, né, com aquele sentimento de urgência, mas ele não confiou em você, você não gerou credibilidade, então ele vai para outro dentista fazer o tratamento, tá? Então, o que é que você precisa falar? É preciso estruturar uma consulta, fazer um roteiro de consulta. Isso eu forneço para os meus alunos dentro do método. Um roteiro de consulta que vende. E é esse o nome que eu dei mesmo, roteiro de consulta que vende. É o que eu uso nas minhas clínicas, é como eu treino os nossos colegas que trabalham aqui. Então, é importante entender que tem elementos que você precisa ter ali na sua consulta. Como será que você está fazendo a sua consulta? Será que tem esses elementos que geram urgência, que geram conexão com você, confiança, credibilidade? Tá? Autoridade, né? Será que você está falando com a pessoa certa? Às vezes não é ela que decide, é o marido lá em casa. Enfim, são vários elementos e aspectos que têm que ser levados em consideração. E é possível, claro, você aumentar essa conversão. Tá? Sempre é, depende realmente de você ter o conhecimento e aplicar. E eu digo assim, é importante a gente fazer um roteiro das nossas consultas para cada especialidade. Isso é ótimo, né? Funciona muito bem, você não precisa ter um tino de vendedor, nada disso. É só você criar, você escrever um roteiro da maneira certa, em que momento você fala o valor financeiro, o custo financeiro, tudo isso. Quais são os benefícios para o paciente? Existe uma sequência de todos esses elementos que funciona. E que funciona não só para odontologia, mas para qualquer negócio. Temos que escutar os pacientes, eles compram pelos motivos deles e não pelos nossos, claro. Né? E uma consulta que vende, realmente, você precisa ouvir primeiro o paciente, para depois você falar, sim, tem que, seria isso, doutora? Sim, tem que ouvir. Primeiro tem que ouvir para entender qual é o desejo dele, qual é a principal dor dele, o principal medo que ele tem, para você falar realmente nesse sentido. Aí ele vai te ouvir. Ele só vai te ouvir se você falar de uma maneira que ele entenda e que ele sinta que você vai resolver o problema dele, tá? Na linguagem dele, enfim, tem muitos, esse é um assunto muito amplo, né? É um assunto para vários módulos do curso, várias aulas, né? Mas é claro que tem que ouvir, claro, e você pode ouvir de diversas formas, perguntando, né, na consulta, claro, você pode fazer pesquisa de satisfação, pesquisa do que quer, do que não quer. Hoje em dia até pelo Stories, você pode fazer lá enquetes. Quanto mais você conhecer o seu paciente, melhor. E a gente tem um contato direto com ele na consulta, nas consultas, né? Não só na primeira consulta, mas nas consultas seguintes também. Em todas as consultas é importante ouvir. E ele sempre espera que você resolva o problema dele. E para isso é preciso entender qual é esse problema.